E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, né? Se cuidando, assistindo às aulas, é, entendendo na medida do possível o assunto. Lembro a vocês, como sempre, que se vocês estiverem com dúvida no conteúdo, certo, gente? Se vocês estiverem assistindo os vídeos, se vocês estiverem tendo dificuldade com alguma coisa, com alguma parte específica do assunto, vocês fiquem à vontade para entrar em contato comigo. Pode entrar em contato, pode falar comigo, que eu vou responder as dúvidas de vocês, todas as dúvidas. Não fico com nenhuma dúvida, certo? Alguns colegas de vocês já vêm fazendo isso e vocês podem perguntar quem já vem tirando dúvidas, que eu tiro praticamente no mesmo dia. Pode ser dúvida do exercício, pode ser dúvida do assunto, pode ser algum comentário da aula, pode ser alguma coisa que vocês não têm certeza se vocês entenderam. Fique à vontade para entrar em contato e tirar suas dúvidas. A gente tem essa distância, né, que é necessária, e essas aulas remotas, mas a gente tem que utilizar elas. Ela tem todas as suas limitações, né, essas aulas remotas, né, que a gente não tem esse contato para ter essas dúvidas, principalmente em física e química, que são disciplinas que são novidades para vocês, né? Biologia também, mas biologia ela é muito parecida com ciência, ela é uma ciência, né? Mas ela era muito parecida com o que vocês estudaram no ensino fundamental. A novidade mesmo é química e física, então pessoalmente conseguir tirar essas dúvidas de vocês de forma mais rápida, né? A distância fica mais complicado de fazer isso, então tipo, eu não estou olhando para vocês, não tenho como saber se vocês estão entendendo ou não o conteúdo como a gente fazia em sala de aula, né? Eu ia olhando para vocês e ia percebendo se vocês estavam entendendo ou não. Então não deixe de entrar em contato comigo para poder tirar as dúvidas, certo, gente? Espero que vocês tenham feito um bom simulado também. É, nas videoaulas passadas, né, na videoaula passada especificamente, a gente começou a tratar de um novo assunto. É, esse novo assunto que a gente chama de ondulatória, né, que é o estudo das ondas. Como eu falei para você, a gente vai estudar as ondas de forma geral, as características das ondas, as propriedades das ondas. E depois a gente vai estudar duas ondas específicas, né, que é a luz e o som. Primeiro o som, depois a luz, que a gente vai detalhar mais esses tipos de ondas para poder dizer, de uma certa forma, para a gente poder estudar um caso específico de uma onda mecânica e um caso específico de uma onda eletromagnética, né? Então a gente viu lá que as ondas são um fenômeno físico em que a gente tem o transporte de energia, né, de um lugar para outro, mas nunca o transporte de matéria, né? Então isso aqui a gente define como uma onda. Então a onda é um processo de propagação de energia, sem que a matéria seja propagada junto com essa propagação de energia, né? E aí, dependendo em que meios isso aconteça, a gente pode separar nas ondas mecânicas, que são aquelas ondas que só se propagam em meios materiais, né? Ou seja, não precisa ter um meio para onde ela se propagar. No caso das ondas do mar, que é o caso da quando a gente pula na piscina, né? Joga pedra na piscina, que forma aquelas ondas, como é o caso do som. São todas ondas mecânicas, ou seja, o som para se propagar ele precisa de algum meio. Seja, por exemplo, quando ele está falando aí, vocês vão escutando saindo aí, ou do celular, ou do computador que está assistindo as aulas, o som está se propagando pelo ar, né? Eles estão pensando, mas como é que o som está se propagando? Ele vai se chocando com as moléculas de ar, então ele precisa de um meio para se propagar. Seja um meio sólido, seja um meio líquido, seja um meio gasoso, que é o caso do som se propagando no ar. Então toda onda mecânica ela precisa de um meio material para se propagar. Já as ondas eletromagnéticas elas não precisam de um meio material para se propagar. Elas podem se propagar no meio material, mas elas não precisam de um meio material para se propagar. Então é o caso da luz, é o caso as ondas de rádio, é o caso das microondas, é o caso do raio-x, é o caso da radiação gama, certo? Então as ondas eletromagnéticas elas conseguem se propagar na ausência de meio, né, de um meio material. Então essas ondas, por exemplo, elas conseguem se propagar no espaço, que no espaço, o que a gente chama no espaço que a gente chama de vácuo, né, quando você não tem nenhum meio material, se não tem o ar, por exemplo. Então a luz chega aqui na gente porque ela é uma onda eletromagnética, ou seja, ela consegue viajar pelo espaço através de um meio não material, ou seja, na ausência de um meio material ela consegue se propagar da mesma forma. Então a luz ela chega na gente, tá? As ondas de rádio, micro-ondas conseguem se propagar na ausência do meio material, ou seja, no vácuo, né? O som não, né? Então, por exemplo, no espaço, se você estiver no espaço, se começar uma explosão, você começar a falar no espaço, você não vai ouvir nada porque o som não precisa de um meio material para se propagar, e no caso no espaço não tem, é o vácuo, a ausência de ar, a ausência de um meio material, então
Nesse caso, o som e qualquer outra onda mecânica ela não se propaga no vácuo, ou seja, na ausência do meio material. Então vamos falar um pouquinho hoje sobre algumas propriedades, algumas características das ondas, né? Sobre um pulso, sobre onda periódica, sobre o que é a periodicidade, sobre formas de propagação da onda, e vamos falar também sobre as características que formam as ondas, certo? Que definem as ondas. Então vamos ver um pouquinho disso aqui. Então aqui eu vou botar um exemplozinho de um sujeito aqui balançando uma corda, certo? Então a corda tá aí no braço, ele está segurando a corda, né? Corda estendida, né? A corda presa numa parede, por exemplo. Então a gente tem essa corda, né? Na extremidade essa corda presa na parede, e na outra extremidade a pessoa está segurando essa corda esticada, né? Então tem a pessoa que está segurando a corda esticada e a corda está presa na parede lá do outro lado, né? Então se essa pessoa fizer o movimento da mão subindo e descendo, ou seja, que nem está no desenho assim, né? Então ele está aqui subindo e descendo essa corda esticada. Então se a pessoa tiver fazendo esse movimento da mão de subindo e descendo, esse sujeito aí vai estar produzindo na corda uma perturbação, né? Ou seja, que é essa oscilação que a gente está vendo aí. Então esse movimento de subir e descendo ele vai produzir na corda uma perturbação que vai se propagar ao longo da corda até a extremidade física. É isso que ele consegue ver. Então isso aí ele está fazendo essa perturbação na corda. Antes a corda paradinha, esticadinha, estava sem perturbação. Quando ele faz esse movimento para cima e para baixo, ele gera essa perturbação, e essa perturbação ela vai se propagar ao longo da corda até chegar na extremidade fixa, que é na parede. Então ela vai chegar lá, para. Então se você fizer só um movimento uma vez, essa perturbação ela vai se propagando e depois ela cessa, né? A gente dá o nome dessa perturbação que se propaga aí nesse meio de pulso, certo? Não pulso da mão. Essa propagação a gente vai chamar de pulso. Então, movendo para cima e para baixo gera essa perturbação que vai se propagar até a ponto fixo e para, depois some. Essa perturbação aí a gente vai denominar de pulso. Então aí você gerou um pulso, certo? Se você só fez esse movimento uma vez. Se a gente marcar um ponto na corda lá, um determinado ponto, e voltarmos a produzir essa perturbação nela, ou seja, como voltar a gerar esse pulso, a gente vai ver que o ponto marcado ele vai ficar no mesmo lugar. Ou seja, se eu pegar essa cordinha verde aí e pintar ela de vermelho, um pontozinho específico, e gerar outro pulso, a gente vai ver que quando esse pulso passar, essa cordinha ela vai estar na mesma posição, ou seja, ela não vai alterar esse ponto marcado vai ficar no mesmo lugar da corda, né? Ele não vai mudar de lugar, né? Mas o pulso vai passar, certo? Então se eu chegar ali no meio e pintar uma bolinha vermelha e gerar esse pulso, né? Essa perturbação passa, né? Esse pulso passa, mas o pontinho vermelho vai ficar no mesmo lugar. Então através dessa perturbação a gente pode ver que há apenas transferência de energia ao longo da corda. Ou seja, nesse processo a gente só está cada vez que a gente gera um pulso, a gente só transfere energia. A gente não está transportando matéria, estamos apenas transportando energia. Então, dessa forma, né, a gente pode definir uma onda, né, como sendo a propagação de energia de um ponto a outro, sem que haja transporte de matéria entre elas, né? Que é como a gente já tem definido no comecinho da aula, né? Então, quando a gente está estudando uma onda, a gente pode verificar que existem fontes que produzem ondas constantes, certo? Então, por exemplo, nesse caso aí, quando a gente faz um movimento, a gente gera um pulso, uma perturbação única. Mas existem casos de ondas que elas vão gerar pulsos constantes, ou seja, elas vão gerar perturbações constantemente. Então essas ondas produzidas, esses fenômenos que se repetem, a gente costuma chamar de fenômenos periódicos, ou seja, que eles acontecem muitas vezes. Então, por exemplo, as fases da Lua, né? Tem a fase a Lua cheia,
minguante, nova, crescente. Ou seja, as fases da lua são processos que a gente tem de períodos, né? A gente faz fase da lua, os períodos da lua, porque ele vai sempre acontecendo. Então, esse é um exemplo, não é que são ondas, né, as fases da lua, mas estou falando exemplos de coisas que são periódicas. Então, o ciclo do dia e da noite é periódico, né? Sempre está acontecendo, vem um depois do outro, vem um depois do outro. Então, da mesma forma que são as ondas, né? Existem fontes que produzem ondas constantemente. Por exemplo, a fonte é onde se o local de origem da perturbação do pulso, né? Então, por exemplo, a fonte aí do caso é a mão. Então, por exemplo, o Sol. O Sol é a fonte de luz, da luz que chega aqui no planeta. Então, e a luz está sempre sendo emitida, né? Então, é uma onda, a luz é uma onda que está sendo produzida pelo Sol, por outras estrelas, de forma constante. Então, quando você tem uma fonte que está produzindo constantemente uma onda, está gerando perturbações, está gerando pulsos constantemente, essas ondas que são produzidas constantemente, né, elas são chamadas de ondas periódicas, ou seja, são ondas que estão constantemente sendo produzidas por uma determinada fonte. Então, são ondas que se repetem, né, com intervalos de tempos iguais. Então, se a pessoa ficar aí mexendo sem parar a mão, né, para cima e para baixo, ela vai gerar vários pulsos, esses pulsos eles vão se repetindo e aí ele vai se tornar uma onda periódica, né, que ela sempre vai acontecendo em intervalos de tempos iguais, né, então ele vai sempre se repetindo, como a gente consegue observar na imagem. Na imagem, então, se ele continua mexendo o braço sem parar, ele vai gerando ondas periódicas, essas ondas vão se repetindo ao longo do tempo, certo? Agora as ondas, elas podem se propagar de algumas formas diferentes, né? Então, por exemplo, dependendo se elas são mecânicas ou se elas são eletromagnéticas ou mecânicas, elas podem se propagar de algumas formas, né? E aí essa propagação, na forma como elas vibram e se propagam, elas podem ser de alguns tipos, né? Então, por exemplo, a gente caracteriza as ondas, a gente classifica as ondas de acordo com a sua vibração e levando em consideração a direção dessa vibração. Então a gente pode classificar ondas como ondas transversais ou ondas longitudinais. Então as ondas transversais elas acontecem quando as partículas do meio de propagação elas vibram de forma perpendicular à direção de propagação da onda, que é o caso, por exemplo, da luz, né? Então a luz ela se propaga de forma perpendicular à direção, né? Então vocês podem ver aí, então as partículas no meio elas vão vibrar numa direção perpendicular à direção de propagação da onda. Então que partículas são essas? Essa bolinha vermelha aqui está ali. Então a fonte lá, então vamos nesse exemplo aí da corda, a fonte está vibrando para cima e para baixo, a energia está sendo transportada para frente e a partícula do meio, né, ela vai se propagar para cima e para baixo, para cima e para baixo. Então isso é um caso de onda transversal, né? As partículas do meio vibram numa direção perpendicular à direção de propagação da onda. Então se a onda se a fonte daqui se movendo para cima e para baixo, a energia está sendo transportada para frente, né? Então essa onda ela vai se propagar para cima e para baixo, para cima e para baixo, ou seja, perpendicular. Então a luz ela se propaga dessa forma, né? Ela é uma onda transversal, né? Ou seja, as partículas que existem no meio de propagação da luz, elas vão se propagar, elas vão vibrar, né, numa direção perpendicular à direção da propagação da onda, certo? Há outro tipo de onda que a gente tem é o que a gente chama de uma onda longitudinal. Deixa eu sumir aqui para vocês verem melhor. Uma onda longitudinal ela acontece quando as partículas que estão no meio da propagação elas vibram na mesma direção em que a onda se propaga.
As ondas sonoras, elas são tipo de ondas longitudinais, ou seja, a partícula do meio as partículas no meio de propagação, elas vibram na mesma direção em que a onda se propaga. Então as ondas sonoras funcionam assim. Então, ondas longitudinais, que é a partícula do meio vibra na mesma direção da onda propagada. Que é um caso de uma mola, por exemplo, não é um caso de uma corda. Então, quando você puxa a mola, então a fonte, isso aqui no caso ela se movimenta para frente e para trás. Então você puxa essa mola e quando você solta essa partícula, ela se movimenta para frente e para trás. Ou seja, a partícula no meio está vibrando na mesma direção da propagação da onda. Então a energia está sendo transportada para frente e a energia também está sendo transportada. A energia está sendo transportada para frente, para trás. Né? Você estica, você prende a mola, você solta, né? E a partícula ela vai fazer esse movimento. Então é o mesmo movimento de propagação da onda. Então a direção, né? A onda está se propagando aqui na horizontal, né? E a partícula também está fazendo isso. A partícula está agindo no meio, uma pedrinha, qualquer coisa, aquele pontozinho pintado, ele vai se propagar assim. Então o som se propaga, é uma onda longitudinal. A luz é uma onda transversal, porque quando você faz esse movimento da fonte e essa onda a energia está se propagando aqui para frente, a onda vai se propagando aqui na direção da horizontal. A propagação está vindo assim, né? Na horizontal, né? Tá vendo? Que as ondas elas sobem e descem, mas elas vão para frente. Então a energia está sendo transportada na horizontal, mas a partícula ela se propaga na vertical. Então a onda está se propagando na horizontal e a partícula está se movimentando na vertical. Então isso é uma onda transversal, luz. Uma onda longitudinal, esse casinho aí da mola, do som, a energia, ou seja, a onda está se propagando na horizontal e a partícula também está se movimentando aqui no meio, que ela se movimenta para frente e para trás também na horizontal. Então as partículas no meio vibram na mesma direção da propagação da onda. Essa é a diferença entre uma onda transversal e uma onda longitudinal. Luz transversal, som, onda longitudinal. E a gente também pode classificar também a direção quanto à propagação. Então, por exemplo, a gente tem ondas que a gente pode chamar de unidimensionais, quando elas só se propagam apenas em uma direção, como a caso da corda, né? Então elas têm essa única dimensão. Mas a gente também tem ondas que são bidimensionais, né? Que a propagação dela ocorre em duas direções. Que é, por exemplo, o caso de uma onda gerada na água, né? Ela vai se propagar em duas direções, né? Na onda, na superfície da água, mas ela também se propaga para cima e para baixo, mas ela também se propaga para os lados. E a gente também tem ondas tridimensionais, né? Que elas se propagam em três dimensões, que é o caso das ondas sonoras. Elas se propagam em três direções, né? Na horizontal, na vertical para cima, na vertical para baixo. Então ela está se propagando em três dimensões. Então a gente tem ondas unidirecionais, que vai em apenas uma direção. A gente tem as bidimensionais, que vão em duas direções. No caso da corda está balançando, ela só vai para cima e para baixo. Né? Desculpa, ela só vai na vertical. As bidimensionais elas vão gerar para os lados, para cima e para baixo. E as tridimensionais elas vão para cima e para baixo, para um lado e para o outro, perpendicularmente. Então, são tridimensionais. Algumas complementações que eu estou trazendo com relação ao livro. Né? No livro de vocês não tem essa classificação aqui de onda longitudinal, onda transversal, certo? É importante que vocês anotem essa informação. E também das ondas unidirecionais, bidirecionais, tridimensionais, também não tem no livro de vocês. Se vocês quiserem complementar aí também, vai ser importante, certo? Além disso, a gente tem alguns elementos que caracterizam as ondas, certo? Então tem alguns elementos e algumas propriedades que caracterizam as ondas. Então a gente tem aqui algumas propriedadezinhas, olha. Então toda onda, quais são os elementos que formam uma onda, né? Então nós temos os pontos mais altos de uma onda, que a gente chama de crista, certo? Então tem esses pontinhos, tá essa linha na horizontal aí pontilhada, né? Seria o ponto da onda desse meio material aí quando não tivesse existindo onda, né?
Então a cordinha tipo esticada. Então a gente chama de crista da onda os pontos mais altos de uma onda, certo? Então estão vendo essas bolinhas vermelhas que estão acima do... estão acima desse pontilhado aí na horizontal, é o que a gente chama de crista, certo? Então as bolinhas vermelhas aí são cristas. Então, todas essas 3 bolinhas vermelhas que estão acima são as cristas, ou seja, são os pontos mais elevados de uma onda. Assim como a gente tem os pontos mais rebaixados de uma onda, que é o vale, que são esses pontos que estão aqui abaixo desse pontilhado, seria quando a onda não estivesse propagando, ou seja, a corda está esticada, né? Então a crista da onda são os pontos mais altos da onda, certo? E o vale são os pontos mais baixos. Então em uma onda periódica você vai ter vários pontos de crista, certo? Nesse caso aí tem 3. E você vai ter também vários pontos de vale. Nesse caso aqui são esses 3 também, né? Então a crista são esses pontos mais elevados da onda e o vale são esses pontos mais baixos da onda, certo? A gente tem alguns outros elementos também, que é a amplitude da onda. Vejam lá próximo da mão, lá da fonte, né, da mão, a gente tem a amplitude da onda. A amplitude ela corresponde à altura da onda, certo? Ou seja, ela marca a distância entre um ponto de equilíbrio, de repouso, que seria a corda esticada aí, nesses pontinhos, esse pontilhado, né, até a crista. Então a amplitude da onda seria isso, ela marca a distância entre o ponto de equilíbrio e a crista, ou seja, ela representa a altura da onda, né? Observe que a crista da onda ela indica o ponto máximo da onda, enquanto o vale ele representa o ponto mínimo. A amplitude ela pode ser medida tanto do ponto de repouso, a altura, né, do ponto de repouso até uma crista, ou do ponto de repouso até um vale. A amplitude ela vai ser a mesma, ou seja, a altura da onda do ponto de equilíbrio até a crista vai ser o mesmo que do ponto de equilíbrio, do ponto de repouso até o vale, certo? Então você pode medir o comprimento de uma onda vendo a distância do ponto de repouso até a crista ou do ponto de repouso até o vale. Essas alturas serão as mesmas, certo? Então isso representa a amplitude de uma onda. Outra informação que tem aqui é justamente essa. A amplitude de uma onda ela está relacionada com sua energia. Quanto maior a amplitude de uma onda, ou seja, quanto maior essa distância do ponto de repouso até a crista ou até o vale, maior a energia transportada. Então, ondas que transportam mais energia vão ter amplitudes maiores, ondas que transportam menos energia vão ter amplitudes menores. E aí você pode medir essa amplitude tanto pela distância do repouso para a crista como do repouso para o vale. Esse valor vai ser o mesmo, não vai ter diferença, certo? Outro elemento que a gente tem da onda é o que a gente chama do comprimento da onda. Como é que a gente sabe o comprimento da onda? O comprimento da onda ele é representado pela letra grega, né, lambda, que é esse Y aí de cabeça para baixo. E o comprimento da onda ele mede a distância entre 2 vales ou 2 cristas sucessivas. Então você pode medir o comprimento da onda como está sendo medido aí, da primeira crista, da primeira bolinha vermelha até a segunda crista. Mas você também pode medir o comprimento da onda de um vale até o outro. Ou seja, o comprimento da onda se representa da primeira crista até a segunda, da segunda até a terceira. Então você pode medir o comprimento de uma onda. Aí a distância entre uma crista e outra, ou entre o vale e o outro. Nunca professor, pode medir o comprimento de uma onda de uma crista até um vale? Não. Aí você tem metade de uma onda, certo? Então ou você mede o comprimento de uma onda de uma crista até a outra, ou de um vale até a outra. Vocês nunca podem medir de uma crista até um vale, porque você vai ter meia onda, certo? Beleza? Então isso aí representa o comprimento, certo? Então seria como se fosse uma oscilação completa, ou seja, a distância em que uma crista, a distância que uma onda percorre para formar uma crista inteira e um vale inteiro. Então ele começa ali meia crista, um vale inteiro, a outra metade da crista. Então esse aí seria o comprimento de onda, ou seja, essa distância que a gente tem entre 2 cristas ou entre 2 vales, certo? É só você medir essa distância, pode ser centímetros, milímetros, metros, vai depender de que onda você esteja
estudando, que tipo de onda você está estudando. E ela é representada pela letra grega aí que a gente chama de lambda, que é esse y invertido. Tem uma outra propriedade que a gente vai se aprofundar mais, tá? Outro elemento de uma onda, que a gente vai se aprofundar mais na próxima aula, que é a velocidade da onda, né? Então, a velocidade da onda, que é representada pela v de velocidade, né? Como qualquer velocidade, né? A velocidade de uma onda, ela depende do meio que ela está se propagando. Assim. Então, quando uma onda muda o seu meio de propagação, sua velocidade tende a mudar. Então, a velocidade da onda é a velocidade em que essa onda se propaga no meio, né? Então, cada onda vai se propagar de uma forma em um meio, né? Então, por exemplo, o som ele se propaga em velocidades diferentes dependendo do meio que ele se propaga. Se ele se propaga no ar, se ele se propaga na água, em um líquido, né? Se ela se propaga no sólido. Então, dependendo do meio que uma onda se propaga, ela vai ter velocidades diferentes. Então, a velocidade de uma onda é a velocidade em que essa onda se propaga em determinado meio. Lembrando lá que as ondas eletromagnéticas não precisam de um meio para se propagar, né? Então, por exemplo, a luz, ela viaja constantemente, independente de qualquer coisa, né? Outro elemento que a gente também pode levar em consideração para caracterizar uma onda é a frequência, né? Então, a frequência de uma onda, que é representada pela letra F, e eu me aprofundo um pouco mais na próxima aula, ela é medida na unidade que a gente chama de Hertz, e ela corresponde ao que é a frequência. A frequência ela corresponde ao número de oscilações de onda em determinado intervalo de tempo. Então, quantas oscilações uma onda faz em determinado tempo, ou seja, quantas oscilações uma onda faz, sei lá, em um segundo. Então, isso significa a frequência de uma onda, né? A frequência das ondas não depende do meio de propagação, né? A frequência da onda ela depende exclusivamente da frequência da fonte que produz uma onda, né? Então, a frequência, a gente se refere à frequência de uma onda como o número de oscilações de onda em determinado intervalo de tempo, certo? Então, em um segundo, quantas oscilações uma onda faz, certo? É isso que se refere à frequência, né? Nada mais é do que isso. Então, o número de oscilações de uma onda em determinado tempo. Então, em um minuto, uma determinada onda sofre quantas oscilações? Ou seja, ela faz quantos vales e quantas cristas. Ela oscila quantas vezes, né? O período, ele é representado, que é representado pela letra T maiúscula para a diferença de tempo. O período ele corresponde ao tempo de um comprimento de onda. Ou seja, ele vai ser representado em segundos como o tempo normalmente, né? Então, o período ele representa quanto tempo uma onda leva para realizar uma oscilação, ou seja, em quanto tempo quanto tempo a onda gasta para fazer um comprimento, ou seja, uma crista inteira e um vale inteiro. Então, tem que tomar cuidado aí para não confundir frequência e período, certo? A frequência ela se refere em um determinado intervalo de tempo, quantas oscilações a onda faz. Então eu posso determinar em um minuto quantas oscilações ela faz, 10, 15, 20. Em um segundo, quantas oscilações ela faz. Isso é a frequência, certo? Ou seja, tem um determinado intervalo de tempo, quantas oscilações ela faz. O período ele se refere a quanto tempo uma onda gasta para fazer um comprimento de onda, ou seja, para ela fazer uma oscilação inteira, quanto tempo ela gasta. Então a onda gasta 1 segundo para fazer uma oscilação, ela gasta 1 minuto para fazer uma oscilação. Então tem essa diferença. A frequência a gente determina um intervalo de tempo e descobre quantas oscilações a onda faz naquele intervalo de tempo. E isso é a frequência. E o período é o que? Quanto tempo ela gasta para realizar uma oscilação, certo? A gente tem uma referenciazinha entre frequência e período que a gente vê na próxima aula, certo? Então são essas características da onda. Crista, o ponto mais alto da onda, vale, o ponto mais baixo de uma onda, comprimento da onda, distância entre duas cristas ou dois vales, velocidade de propagação é a velocidade que a onda se propaga em um meio, dependendo do meio que ela se propaga, ela pode alterar a sua velocidade, amplitude, que é a altura da onda, a distância entre o ponto de repouso e a crista, ou o ponto de repouso e o vale,
A frequência é o número de oscilações que acontecem em um determinado intervalo de tempo, e o período é o tempo que a onda gasta para fazer uma oscilação, certo? Então aí tá os elementos da onda. Espero ser entendido. Na próxima aula a gente começa a estudar as relações entre frequência e período, e, se der tempo também, calcular as velocidades das ondas, certo? Então fiquem bem, se cuidem, e a gente se vê na próxima aula. Tchau.